Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Olá, muito bom dia! O programa Saúde e Você está no ar e como é bom ter a sua companhia todos os finais de semana, estarmos juntos conversando sobre saúde, melhorando o seu autocuidado. Que bom que estamos juntos em mais um dia. Seja muito bem-vindo ao programa Saúde e Você. Acompanhe comigo agora os destaques desta edição que está apenas começando. Síndrome de Down. De acordo com o IBGE, o Brasil tem 300 mil pessoas que vivem nesta condição e ainda lidam com o preconceito e a falta de informação. Aqui no estúdio vamos saber quais são os atendimentos disponibilizados a este público aqui na Paraíba. E mais, os cuidados antes de correr para as academias em busca de um corpo sarado para o verão. Fica comigo, o programa Saúde Você está começando agora. Seja muito bem-vindo ao programa Saúde e Você. Que maravilha, não é, gente? Mais uma vez estarmos juntos, conversando sobre tantos temas importantes, temas que muitas vezes fazem parte da nossa rotina, da nossa realidade. E quando não da nossa, de alguém que a gente conhece. E é importante que a gente tenha informação de qualidade, informação de segurança. Só assim a gente cuida melhor de nós mesmos e das pessoas que amamos, não é mesmo? Hoje o programa está imperdível, tem assuntos importantíssimos, interessantíssimos, extremamente atraentes e a gente já vai começar com um deles. De acordo com o IBGE, o Brasil tem cerca de 300 mil pessoas com uma síndrome de Down. Pois é, Messias, que nós vamos conhecer agora, mostra que a síndrome não tem o impedido de ter uma vida autônoma. Muitas vezes, o que impede que isso aconteça é o preconceito das outras pessoas e também outro problema grande, a desinformação. Veja aí. Messias é o único filho de Lucinete. Depois de 10 anos de casada, ele veio para completar a família. No pré-natal não foi detectado que o bebê teria síndrome de Down. Só quando ele nasceu, em julho de 2002, que veio o diagnóstico. Na translucência nucal, no 4º mês, mas o de Messias não acusou. Deixa eu ver as medidas, se eu não me engano, era 2,65, eu acho que a medida era essa. E a de Messias deu 2,65, deu no limite, né? Não foi. Então, ninguém sabia que isso seria com síndrome de Down, só depois que nasceu. A dedicação de Lucinete foi quase exclusiva para Messias na primeira infância dele. E o esforço da mãe valeu a pena, porque hoje Messias lê, toca violão e interage socialmente como muitos jovens da mesma idade. A minha rotina começa de manhã. Eu acordo umas 7 horas por aí. Aí eu tomo café, eu faço uma tarefa que a mãe faz para eu fazer, aí eu almoço, aí de umas quase 1 hora eu tenho que estar lá para de 1 hora estar na IFPB para assistir as aulas. No final do ano, Messias vai concluir o curso médio integrado em controle ambiental no IFPB. E para comemorar de forma antecipada, pediu uma festa fantasia de aniversário para a mãe no meio da gravação. Eu vou de Coringa, ou se você quiser ir de Arlequina, ou de outras pessoas, pode vir. Ser muito bem convidado. Fui comunicada agora, né? Como você também, você já sinta-se convidada. Mas o formando quer ir além do curso. O sonho dele é ser cantor. O nome artístico já escolheu,
MC RW. Aqui é o MC RW, essa me se apaixona é por mim. Mais uma novidade para a mamãe que sempre é pega de surpresa por ele. Mas os sustos são frutos dos estímulos ofertados ao longo da vida e que venham mais para eles comemorarem as conquistas que um Down também pode ter. Eu louvo a Deus todos os dias. Messias, ele não veio com... Normalmente vem a síndrome de Down, vem um problema cardíaco, na visão. E Deus seja louvado por isso. O Messias não teve nada disso, entendeu? Então foi uma criança, sempre foi muito sadio. Pois é, conheceu aí o Messias, né? Que bacana, é isso mesmo. A gente tenta sim ter uma vida o mais tranquilo possível, com todas as atividades que todo mundo tem direito. O Messias também tem. E para falar mais um pouco sobre isso, sobre a síndrome de Down e os atendimentos que são disponibilizados a essa população aqui em João Pessoa, a gente recebe aqui no estúdio hoje a coordenadora do Serviço de Reabilitação da Deficiência Intelectual da FUNAD, Laís Martina. Laís, seja bem-vinda, obrigada pela sua participação aqui. É um prazer estar com vocês discutindo esse tema que é tão importante. Laís, vamos lá, a gente acompanhou aí a história de Messias, que é uma pessoa que tenta se inserir na sociedade, que busca os seus direitos, né? E que luta, né, para fugir dos estigmas, dos preconceitos, enfim. Hoje, você que lida diretamente com essa realidade, com as pessoas que têm algum tipo de deficiência intelectual, como é que é a realidade deles? Qual é o cenário que eles estão inseridos hoje aqui na Paraíba? Então, é um cenário hoje, né, que essas pessoas elas têm um acesso a diversas políticas, né, públicas, mas é um acesso que é preciso que você oriente essas famílias, né, oriente essas pessoas a terem esses atendimentos muito próximos, né, para que eles consigam ter esse acesso muito efetivo e aí proporcionar uma autonomia, uma inclusão na sociedade, né, porque são pessoas que têm acesso ao direito e que é preciso garantir, mas que também é preciso garantir essa autonomia de entender que é de direito. Laís, explica pra gente então, para o pessoal compreender. Vamos voltar lá para o iniciozinho, o que seria a síndrome de Down? Então, a síndrome de Down, ela é uma alteração, né, no cromossomo 21, ela é uma condição genética e essas pessoas elas têm um cromossomo a mais do que as pessoas típicas, né, com desenvolvimento típico. E é mais essa questão da genética que pode estar ligada à deficiência intelectual ou não. Quais são as principais deficiências do dia a dia que essas pessoas elas acabam tendo na sua rotina? Quais tipos de limitações que essas pessoas podem desenvolver? Elas podem desenvolver, né, limitações no acesso às atividades de vida diária, né, que é o uso ao banheiro, o uso do espaço físico das escolas, o uso do transporte público, por exemplo. Então, nós temos essas barreiras a nível social, né, que limita esses sujeitos de uma forma que traga alguns prejuízos aí para a rotina deles, né? E com os atendimentos, o que nós queremos é facilitar essa autonomia e essa orientação para que essas pessoas melhorem esse acesso. Em relação à capacidade cognitiva dessas pessoas, Laís, o que a gente pode falar? Como é que é essa limitação deles, cognitivamente falando? Então, essa limitação, ela parte muito das habilidades, como mencionado. Elas podem ter, sim, a deficiência intelectual, mas pode ser que não ocorra, né, sabendo que a síndrome ela é diferente da deficiência, mas são pessoas que, sim, têm uma capacidade cognitiva, mas dentro de uma limitação, dentro das habilidades adaptativas, né? Comunicação, sociabilidade, acesso ao mercado de trabalho. Então, existe uma limitação, mas não é uma limitação incapacitante. É uma limitação que a gente consegue trabalhar, estimular e garantir a autonomia daquele sujeito. Isso é muito importante. Às vezes as próprias famílias até têm uma certa trava com isso. Então, eles têm limitações, mas dentro de suas realidades, que acredito eu que vai ser individual, cada um, dos graus, enfim, vai variar. Dentro daquelas limitações, dá para trabalhar a autonomia, dá para trabalhar as capacidades deles e perceber quais são as potencialidades que cada um tem, né, dentro da sua individualidade e proporcionar uma melhor qualidade de vida para eles.
Exatamente. Nos atendimentos, a gente costuma muito abordar a família também no processo terapêutico, né, de acompanhamento, tendo em vista que essa família ela também é corresponsável por esse processo dar certo, né, de dar autonomia a esse sujeito, de instruir na rotina, de instruir em casa, de instruir na escola. Então, é possível sim essa autonomia, né, mas a gente também compreende que essa família tem um certo cuidado. Né, e aí é importante que a gente traga essa sensação de cuidado da família, né, perante essas barreiras sociais, mas é um trabalho que a gente consegue executar, né, em conversa com a família, com a escola, né, com os equipamentos sociais, a gente consegue fazer esse trabalho em conjunto. Laís, como é que fica, então, o atendimento à pessoa com síndrome de Down lá na FUNAD? Como é que é esse atendimento no geral? Quais são as terapias que estão disponibilizadas para eles? Como é que é o corpo do atendimento desse pessoal? Então, o governo do estado, através da FUNAD, né, ele disponibiliza hoje esse acesso ao usuário com síndrome de Down e sua família, né, que vai desde o diagnóstico até o acesso às terapias. Né? Essas terapias, elas são realizadas através do serviço de reabilitação da deficiência intelectual, né, com equipe multiprofissional, com psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogo, fisioterapeuta. Então, uma equipe de saúde, né, que faz a assistência, presta assistência a essas famílias, e essas famílias elas conseguem acessar esse serviço uma vez por semana, né, de forma periódica. Então, basta acessar os canais da FUNAD hoje, né, que vai receber todo o acolhimento, toda a orientação, desde o recebimento, o acolhimento dessa família no serviço. Vamos orientar, então, as pessoas que estão nos acompanhando, às vezes conhece uma pessoa que tem síndrome de Down e não sabe como é que é a porta de entrada até a FUNAD. Por onde vai esse encaminhamento? Quem é que encaminha? Como se chegar à FUNAD? Tá. O acesso hoje à FUNAD, ele é feito através da pré-triagem, né, através do CAD, que é a Central de Atendimento. Então, as famílias vão acessar, procurar esse serviço, e nesse serviço vão ocorrer as marcações para o processo de diagnóstico. Após o acesso ao diagnóstico, ou até mesmo paralelo, porque a gente tem uma urgência na estimulação dessas crianças, né, a gente já consegue o acesso às terapias de forma imediata, né, se tratando de uma prioridade. O IBGE fala hoje que existem cerca de 300 mil pessoas no país que têm a síndrome de Down, não é? Isso aqui na Paraíba, a gente tem algum tipo de quantitativo que podemos imaginar quantas pessoas tem? Tem alguma estimativa próxima? A nível estadual hoje, né, o próprio estado ele criou uma ferramenta, e aí eu já deixo o chamamento para a população, né, uma ferramenta importantíssima para as pessoas com síndrome de Down e com deficiência, que é o Censo da Pessoa com Deficiência, que é um recorte de quem são essas pessoas, de onde estão essas pessoas, né? Qual a necessidade social delas. Então, para que o Estado consiga, né, estabelecer novas políticas, ampliar políticas de acesso e de direitos para essa população, é preciso que essas pessoas se cadastrem. Hoje, a gente está nesse processo em andamento, né, de chamamento da sociedade para o preenchimento do Censo Estadual da Pessoa com Deficiência. E aí eu já aproveito para fazer o convite às famílias, né, às pessoas que nos assistem, para estar cadastrando, né, seja um familiar, um vizinho. É um cadastro rápido, acessível, né, estar disponível lá no portal do Governo do Estado. Existem alguns pontos de cadastramento também, a FUNAD é um deles. Né, as organizações também de atendimento à pessoa com deficiência também estão como parceiros, né, da FUNAD no preenchimento desses cadastros. Laís, em relação à parte mais social, mercado de trabalho, enfim, a gente sabe que uma pessoa com deficiência, uma pessoa com síndrome de Down, ela já tem, claro, uma rotina de cuidado muito maior. São muitas terapias que se passam, muitos tipos de estímulos diferenciados, não é? Enfim, tem a FUNAD dando suporte. Outras pessoas que moram em cidades mais distantes talvez não tenham o suporte que precisem. Enfim, a gente sabe que existe uma infinidade de barreiras nesses caminhos. Mas para além
das barreiras que acabam tendo muitas vezes no cuidado, né, no cuidado dessas pessoas, a gente também vai enfrentar barreiras sociais. Hoje, qual seria a realidade para o mercado de trabalho? Porque muitas vezes são pessoas que têm capacidade de assumir algum emprego e que têm uma necessidade social também e de realização pessoal também. A FUNAD consegue também agir de alguma forma em parceria, colaborando à inserção no mercado de trabalho, a uma melhor adequação dentro das escolas, de alguma forma com essa sociabilidade dessas pessoas? Sim, a FUNAD possui um setor hoje responsável pela qualificação dessas pessoas, não somente a inserção no mercado de trabalho, né, mas a qualificação, diversos cursos, né, e paralelo a isso nós temos parceria, né, com o Ministério Público, com algumas entidades do poder público, mas também com algumas empresas associadas, né, que nos demandam essas vagas, e a gente vai sempre nessa parceria em busca da inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Então hoje nós temos sim essa porta da empregabilidade da pessoa com síndrome Down e da pessoa com deficiência aberta, né? Então as pessoas que desejam estar inseridas no mercado de trabalho podem demandar da FUNAD para o setor de empregabilidade, que serão bem recebidas, acolhidas, orientadas, né? E encaminhadas para as seleções. Então, como é que fica a vida dessas pessoas que conseguem um emprego, trabalham lá, acredito que até aumenta o sentimento de dignidade, né, de estar inserida ali. Como é que fica a vida dessas famílias após perceber que seus filhos estão inseridos no mercado, estão inseridos numa rotina ativa? Como é que fica? Então, nós realizamos esse acompanhamento, né, e é muito gratificante ver que essas pessoas, né, passaram por uma qualificação, muitas vezes acessaram na idade enquanto criança para a reabilitação, e a gente percebe o desenvolvimento dessas pessoas, a inserção no mercado de trabalho. Então todo mundo vibra, né, porque sim, trabalho hoje é dignidade, oportunidade é dignidade, né, e é isso que a gente busca para as pessoas com deficiência, oportunidade, visibilidade, né, que são tão dignas dos direitos quanto pessoas típicas, né, e que é possível, sim, ter uma vida autônoma para a pessoa com deficiência. Para a gente fechar o nosso bate-papo, preconceito. Você que lida diretamente com essas pessoas, ainda existe muito preconceito? Como é que é essa realidade quando bate a porta? Como é que é essa sensação nessas pessoas? Qual é a realidade que a gente tem disso? Sim. Existe o preconceito, né? As famílias elas demandam muito e pedem muitas orientações, né, em relação ao preconceito, inclusive algumas portas que se fecham socialmente falando para essas pessoas. E existe, mas que a gente tenta enfrentar e, sobretudo, orientar essas famílias em relação aos direitos, né, de acesso à escola, à saúde, à empregabilidade. Então, existe sim esse estigma de que a pessoa com deficiência hoje ela é incapaz, mas nós temos diversos casos, né, positivos de pessoas que superaram essa deficiência, superaram essa síndrome, superaram essas barreiras sociais e hoje vivem com autonomia muito grande e muito importante. Em relação às crianças, as que vão iniciar a escola, estão em idade escolar, os pais às vezes ficam inseguros, ficam tristes porque chega numa escola, não consegue vaga, chega em outra escola, não consegue vaga, acaba vivendo quando consegue celeumas mais delicadas dentro das escolas. As escolas elas estão prontas para receber essas pessoas com as suas particularidades e trabalhando de forma importante a inclusão? Sim, as escolas elas precisam estar aptas, né, a receber essas pessoas e precisam estar preparadas, a equipe escolar precisa estar muito bem preparada, né? Não acolher essas pessoas não é uma opção hoje dentro de uma política pública, e aí falando de educação. Então essas escolas elas estão cada vez se capacitando mais, as equipes, o próprio poder público ele tem também dado mais visibilidade à formação de educadores que estão lidando diretamente com esse público. Então realmente acredito que sim, hoje a gente tem se encaminhado para um cenário
em que essas pessoas elas conseguem ter um melhor acesso, um melhor desenvolvimento, uma melhor inserção ali dentro da comunidade escolar. Em relação à prática de atividades físicas, à prática de esportes também, é legal estimular isso nas pessoas com síndrome de Down? Com certeza, é fundamental. Essas pessoas elas também precisam desse acompanhamento, desse olhar para o lazer, para a cultura, para o esporte. Atualmente na FUNAD nós temos 2 núcleos, né? Um núcleo que tem atividades voltadas à habilidade das artes, outro núcleo que a gente tem muito mais voltado para atividades físicas, né? Atividades como natação, como a bocha, como a dança. Então, essas pessoas estão inseridas e precisam também ter esse acesso complementar, inclusive às terapias. E acredito que, assim, preenchendo, né, a sua rotina com atividades interessantes como essas, né? Uma criança que está lá na escola, está praticando alguma atividade física, está fazendo as suas terapias, poxa, ela tem uma vida bem preenchida, né? Ela está sendo estimulada, gente. Então, isso é uma coisa que todos os médicos falam. Se seu filho tem, se você conhece alguém que tem, vamos cuidar o mais cedo possível. Vamos cuidar para estimular o mais cedo possível, para desenvolvê-lo da melhor forma possível, para entregar nas mãos dessa criança, dessa pessoa, as ferramentas mais necessárias que possam ajudá-lo a desenvolver as suas potencialidades. A gente está vendo, né, que possibilidades existem, que tem muitas portas. Tem as dificuldades? É claro, a gente sabe que tem, né, e é uma luta diária, Mas também tem portas, e portas que podem ser muito boas, portas que podem ser muito interessantes. Muitas vezes, dentro das nossas próprias casas, acabamos fechando essas portas. Então, vamos pensar mais sobre esse assunto, vamos ajudar ainda mais a essas pessoas, acabar com o preconceito, tentar acolher melhor, tentar ter paciência, porque muitas vezes, gente, não, mas eu não posso dar um emprego àquela pessoa, mas você pode ter paciência quando você encontra com a pessoa com síndrome de Down numa empresa que está ali atendendo, tenha mais paciência, não é? E acabe com o preconceito que muitas vezes está dentro da gente, não é, Laís? Exatamente. Isso é tão ruim, não é? Às vezes tem uma pessoa ali, você, não quero nem ser atendido. Não, a gente tem que acreditar, tem que dar uma chance, não é? Com certeza, a gente tem que acreditar, tem que dar essa chance e entender que aquele sujeito é também uma pessoa de direito, é uma pessoa que precisa de acesso e é uma pessoa que precisa ser respeitada dentro de sua autonomia. Pois é, Laís, muito obrigada pela sua participação, obrigada eu que pelas agradeço. informações, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. A gente vai a um rápido intervalo, mas não sai daí não, que daqui a pouquinho nós voltamos com muito mais Saúde e Você. Saúde e Você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano.